Alô, turma! Turma 2001, tudo bem? Boa noite! Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Nós estamos na live número 11. Na live número 10, nós começamos vendo as relações trigonométricas fundamentais e no final ficou com um exemplo para ser corrigido, até que eu falei que nós corrigiríamos na live número 11. E deixei aí para quem quisesse fazer. Alguns até me retornaram com algumas respostas. Mas vamos corrigir aquele exemplo que aí ficou. Então foi dado isso aqui. Seno de x igual a 3/4. E ele disse que x é maior que 0 e menor que π sobre 2. Ele falou pra gente, ele já deu. Seno de x igual a 3/4. E também falou que x é maior que 0 e menor que π sobre 2. Calcule o cosseno de x. Tudo bem. Então vamos lá. Resolução. Nós vamos usar aquela fórmula fundamental, aquela primeira, que é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Essa é a fórmula usada. Ele já deu pra gente quem é o seno. Lembra que eu falei que era só colocar exatamente no local, elevar ao quadrado? Vamos fazer aqui, ó. 3/4 ao quadrado mais 3/4 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. 3/4 vai ficar, quando eu elevar 3 ao quadrado dá 9. 4 ao quadrado dá 16. E aqui eu vou repetir, cosseno ao quadrado de x igual a 1. Tudo bem até aí? Continuando. Continuando vai ficar assim. Cosseno ao quadrado esse 9, 16 avos vem pra cá, ó. 9, 16 avos. Então vai ficar assim, ó. Dezesseis vezes 1. 16 menos 9, tudo sobre 16. Então fica assim, ó. Cosseno ao quadrado de x igual. 16 menos 9 dá quanto? 7 sobre 16. Continuando, eu quero saber cosseno. Eu não quero saber cosseno ao quadrado. Eu quero cosseno. Então eu vou extrair a raiz quadrada, ó. Cosseno de x igual a raiz quadrada de 7, 16 avos. Cosseno de x igual a raiz quadrada de 7, 16 avos. Posso continuar aqui, ó. Cosseno de x igual a raiz quadrada de 7
sobre raiz quadrada de 16. Quando eu tenho raiz e o meu radicando é uma fração, eu posso ter a raiz do numerador sobre a raiz do denominador, com o mesmo índice, raiz quadrada, índice 2. Não precisa aparecer, porque esse sinal de radical já é a raiz quadrada. Continuando, vai ficar assim. Toda resposta de raiz é mais ou menos. Então vai ficar, em cima eu não tenho raiz quadrada exata, então continua raiz quadrada de 7. Tá? Meu numerador continua raiz quadrada de 7. E o meu denominador, raiz quadrada de 16, é 4. Então a resposta final, nós temos isso aqui. Mas só que tem um detalhe. Aonde é que está enquadrado o nosso arco? O arco não é x? Ele disse que x é maior que 0 e menor que π sobre 2. Então, o x ele está no primeiro quadrante. E só vai servir para a gente aquele que é positivo. Então, como resposta final, vai ficar assim, ó. Cosseno de x é igual raiz de 7 sobre 4. Tudo bem? Quando é mais, não precisa colocar sinal. Se fosse o menos, estivesse para baixo, eu colocaria o sinal negativo aqui. Porque aqui nós estamos vendo que vai ser mais ou menos, ó. A resposta disso aqui vai ser mais ou menos isso. Então, como é positivo, fica assim. Então, aqui está a nossa resposta final desse exercício, ó. Essa é a resposta nossa, justamente porque ele já disse para a gente que é maior do que 0 e menor que π sobre 2. Como nós já sabemos, aqui eu tenho o círculo, ó, está aqui no primeiro quadrante, ó. Por isso que vai ser o seno está para cima, é mais. Cosseno está para a direita, então ele quer cosseno, então o nosso cosseno é positivo. Tudo bem? Esse foi o nosso exemplo, que ficou aí para ser corrigido. Está aí corrigido. Agora nós vamos fazer um exercício. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui está o nosso exercício. O nosso exercício, ele está pedindo o seno. No nosso exemplo, foi dado o cosseno. No nosso exemplo foi dado o seno e pedia cosseno. Nós demos o seno valendo 3/4 e nós pedíamos o cosseno. Nesse aqui, no exercício, nós estamos dando o cosseno e estamos pedindo o seno. Então é o mesmo esquema. Você pode observar que a fórmula de resolução é a mesma. Resolução. Qual é a fórmula usada? Essa aqui, ó. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Na outra nós demos o seno e pedimos o cosseno.
Nessa agora está sendo dado cosseno e está sendo pedido o seno. Mas o processo de resolução é o mesmo. Vamos lá então, vamos substituir quem foi dado. Então, seno repete, ó. Seno ao quadrado de x, mais, qual é o cosseno? Cosseno é menos meio, ó. Menos meio. Então, vamos ver aqui. Menos, ó, parêntese, menos meio ao quadrado, igual a 1. Tudo bem? Então, continuando, seno ao quadrado de x vamos ver aqui. É menos meio ao quadrado, então fica menos vezes menos. Já que é ao quadrado, o menos meio tem que aparecer duas vezes. A base é negativa, a potência é par, o resultado é par, é positivo. Base negativa, potência par, o expoente par. Então, a resposta é positiva. Como aqui a fórmula é mais, então vai ficar esquema sempre mais. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Igual a 1. Mesmo esquema do exemplo. Nós seguramos quem estava do outro lado que não era numeral e passamos o número para o lado de cá. A mesma coisa vai acontecer aqui. Então vai ficar assim, ó. Seno ao quadrado igual a 1 menos 1/4, ó. Seno ao quadrado de x igual a 1 menos 1/4. Tá dando para enxergar aqui direitinho, né? Quem não estiver enxergando, vai no posto fazer exame de vista, tá? Quem não estiver enxergando aqui, vai ali no posto fazer exame de vista. Porque vocês estão muito novinhos para não estar enxergando isso aqui. Seno ao quadrado de x é igual a 1 menos 1/4. Mesmo esquema, ó. Seno ao quadrado ó, 4 vezes 1, 4. Menos 1 sobre 4. Tá? Ó. 1 vezes 4, 4. Tá aqui. Menos 1 sobre 4. Então fica assim, ó. Seno ao quadrado de x igual a 4 menos 1, 3 sobre 4. Então vai ficar pra gente assim, ó. Seno de x, que eu não quero saber seno ao quadrado, eu quero seno só. Vou extrair raiz quadrada de 3/4. Mesma coisa do exemplo. Seno de x vai ser igual a raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 4. Resposta disso aqui vai ficar assim, ó. Seno de x é igual a mais ou menos raiz, ó, 3 não tem raiz quadrada exata, então continua raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 4
é 2. Então, 2. Essa está sendo a resposta geral. Chegamos aqui. Ó. Agora nós vamos analisar o que ele está pedindo. Ele quer saber o seno, não é? Chegamos aqui. Mas vamos olhar aonde está esse arco. Esse arco ele está, ó, ele é maior que π sobre 2, menor que π. Então ele está no terceiro quadrante. E nós já cansamos de ver que no terceiro quadrante, ó, terceiro, ele está no segundo quadrante. Ele é maior que π sobre 2. Π sobre 2 está aqui, ó. E esse aqui, ó, é maior. Até aqui é π sobre 2. Passou daqui, vai chegar em π aqui, ó. Então esse arco ele é maior que π sobre 2, então ele está do lado de cá, e é menor que π. Então ele está no segundo quadrante. E no segundo quadrante, qualquer arco tem como seno para cima. Então se é para cima é mais, é positivo. Então a resposta final nossa vai ser isso aqui. Seno de x igual a raiz de 3 sobre 2. Então tá lá, ó. Seno de x, o que ele está querendo, ele disse pra gente que é maior que π sobre 2 e menor que π. Então tá lá. A resposta é positiva, não precisa colocar, certo? Não precisa sinal. Qualquer número por convenção, se ele está sem sinal, ele é positivo. Então resolvemos o nosso exemplo que ficou da aula passada. E agora fizemos mais um exercício para reforçar. Tudo bem? Então tranquilo. Alguma dúvida aí? Faz as anotações, tá? Sobre as dúvidas e logo mais nós estaremos lá na nossa sala de aula, naquele esquema que você já sabe. Alguns não conseguem entrar, mas ficam sabendo claramente de tudo que acontece na nossa sala de aula, tá? Então logo mais estaremos lá. Um abraço e tudo de bom. E fique em casa.